E se eu te dissesse como a única empresa pode dominar uma nação inteira, envenenar toda a água de um país com substâncias cancerígenas, destruir a natureza e o sustento de milhões, um negócio no comando de um exército nacional de uma grande nação, com controle total do seu governo, usando propaganda e matando os manifestantes? Bem, isso é exatamente o que a Shell está fazendo na Nigéria. Shell, uma empresa multinacional de petróleo e gás, uma propriedade de algumas das maiores famílias reais do mundo, agora literalmente colonizou um país inteiro. Eles desenvolveram um plano para empresas de todo o mundo assumindo o controle de nações. Esta é uma história que foi encoberta internacionalmente. A propaganda é profunda porque se as pessoas soubessem a verdadeira extensão da história, haveria indignação global e é hora de gente falar disso. Então, como uma única empresa pode dominar uma nação inteira? Bem, há várias etapas que você deve seguir. A etapa inicial e mais óbvia ao assumir o controle de uma nação estrangeira é decidir qual será o alvo. O lugar precisa ter recursos que ainda não foram explorados, sejam pessoas, minerais ou petróleo. Se você pode obter todos os três, é perfeito. E ainda melhor se essas são as fontes de onde vem a maior parte da receita do país, sejam bananas, diamantes, cobre ou o mais prolífico de todos, o petróleo. Em segundo lugar, a empresa precisa ser capaz de controlar o governo. E embora isso possa ser feito com a força, é muito mais fácil e eficaz garantir a influência sobre um país usando dinheiro, de forma que ninguém perceba e todos ganhem. Então, qual país preenche esses critérios? Onde a Shell poderia encontrar uma nação com reservas de petróleo não exploradas, um governo e militares facilmente subordináveis? Bem, acontece que havia um país perfeito cruzando todos esses critérios, a Nigéria. Nigéria é um país localizado na África Ocidental, com uma população de mais de 219 milhões de pessoas, é o mais populoso e maior produtor de petróleo da África. A Shell planejou tornar as autoridades nigerianas completamente dependentes dela. Então, como você faz com que as autoridades nigerianas dependam de uma única empresa? Bem, você tem que controlar suas principais exportações e no caso de Nigéria, é o petróleo. Uma das principais maneiras pelas quais a Shell assumiria o controle da Nigéria seria controlando a infraestrutura de extração de petróleo. Para fazer isso, ela diria ao governo nigeriano que desenvolveria seu país, geraria muitos empregos, criaria toneladas de investimentos estrangeiros se tiver permissão para construir a infraestrutura de extração de petróleo. A princípio, isso parecia um grande negócio para o governo nigeriano. Sendo um país pobre que precisa de investimentos estrangeiros diretos, eles querem que empresas estrangeiras construam a infraestrutura da Nigéria. Porque se eles fizerem isso, significa que há mais investimentos no país, mais empregos, mais prosperidade, mais impostos e melhor o país a se desenvolver. Portanto, ter essa grande empresa multinacional oferecendo-se para desenvolver melhores métodos de extração para sua principal exportação parece uma situação em que todos saem ganhando. No entanto, isso acabaria sendo um pesadelo, porque embora toda a infraestrutura estivesse em terras nigerianas, a Shell seria quem realmente a possuiria e operaria, o que significa que, nos próximos anos, a Nigéria se tornaria completamente dependente da Shell para manter cerca de 1000 poços de petróleo nigerianos funcionando, e com 95% das exportações da Nigéria sendo petróleo, isso representa 40% da sua economia total. E agora, desde que a Shell teve o controle do fluxo do petróleo no país, ele supervisiona quase metade do fluxo total da economia da Nigéria. E como disse Henry Kissinger, quem controla o dinheiro, controla o mundo. Foi esse fator que deu a Shell uma influência inigualável sobre a nação como um todo. Agora, se a Nigéria tentar mudar o acordo e retomar o controle do seu próprio petróleo, a Shell e quaisquer outras empresas petrolíferas podem interromper completamente a extração, dizimando a economia de todo o país. E por causa das poderosas conexões da Shell com as famílias rurais britânicas e holandesas, bem como com todos os outros grandes bancos, eles então diriam outras grandes empresas para retirar seus investimentos da Nigéria, despojando assim a Nigéria de tudo, estrangulando o país até a submissão. A Shell também controla a rede de distribuição do petróleo. Portanto, mesmo que por algum milagre a Nigéria conseguisse controlar o processo de extração, eles ainda precisariam da Shell para exportá-lo para fora do país. E esse dinheiro do petróleo não alimenta apenas a economia da Nigéria, também representa mais de 65% da receita do governo nigeriano, o que significa que a Shell é o pai do governo nigeriano, o daddy. É essa confiança na infraestrutura do programa que realmente reflete um relacionamento abusivo em que a empresa pode fazer o que quiser e o governo nigeriano é impotente para detê-los. Se a Shell cesasse suas extrações de petróleo, isso levaria a economia a uma recessão profunda ou deixaria o governo sem um tostão e incapaz de fazer qualquer coisa. Esse problema levaria rapidamente a distúrbios e revoltas civis, um fato do qual o governo nigeriano está muito ciente. Mas então, por que o governo nigeriano é tão passivo em relação aos bombardeios? Por que eles deixaram isso acontecer?
Bem, a maneira mais simples das empresas controlar um país é por meio de suborno. Veja, depois que a Shell tornou a Nigéria dependente deles para obter petróleo, era hora de entrar no governo. Recentemente, uma investigação anticorrupção revelou que a Shell transferiu 1,3 bilhão de dólares para a Nigéria, sabendo que uma vez que a Nigéria recebesse dinheiro, os fundos acabariam nos bolsos de lavadores de dinheiro. Em seguida, foi transferido para vários intermediários em vez de ser gasto no país. Depois, 466 milhões de dólares foram entregues ao presidente nigeriano e seus subordinados. Em troca, a Shell obteve acesso aos OPL 245 campos de petróleo, o que aumentou as reservas totais do petróleo da empresa em 1/3. The FCC is investigating whether the $1.3 billion purchase of OPL 245 in 2011, in their words, included acts of conspiracy, bribery, official corruption and money laundering. Apesar da Shell e do governo da Nigéria desfrutarem do seu relacionamento mutuamente benéfico, o suborno não foi exatamente estendido aos civis nigerianos. Em vez de colher a nova riqueza encontrada no país, a maioria da população foi atingida por um fluxo aparentemente interminável de derramamentos de óleo. A partir de 2010, cerca de 3.000 derramamentos foram registrados e atribuídos à Shell, com pelo menos 29 milhões de litros sendo drenados na Nigéria. Para referência, esse óleo é suficiente para encher mais de 11 piscinas olímpicas. Esses derramamentos de óleo poluem todo o abastecimento da água do país. Agora, a água que a Nigéria bebe está envenenada com substâncias cancerígenas, substâncias que matam a natureza ao redor, tirando a natureza das indústrias agrícolas e pesqueiras, das quais muitos nigerianos dependem. The oil operations also contaminated the water supply and agricultural land, killing wildlife and destroying economies that were based on subsistence farming and fishing. Empobrecendo e envenenando ainda mais o povo nigeriano, tornando os nigerianos cada vez mais dependentes da Shell para lhes dar dinheiro. Como você pode imaginar, a população local não estava feliz com esses constantes derramamentos de óleo. Agora a Shell precisa controlar os civis. Embora esse método possa mudar de local para local, a Shell aperfeiçoou o controle da população. Como você pode tornar um país passivo aos seus erros? Como você pode deixá-los contentes em beber água cancerígena e ter todo o país controlado por uma única empresa? Se a Shell não pudesse controlar os civis em breve, seu controle do país estaria em colapso. As pessoas se revoltariam e o tempo estava passando. A Shell precisava elaborar um plano de imediato. O que a Shell fez? Bem, eles mantiveram a cabeça baixa e negaram qualquer irregularidade. All the 4 cases were sabotage. So not actually done by Shell, they were actually by criminals who steal product. Na verdade, até 2011, a Shell só reivindicou a responsabilidade de 40.000 galões de óleo derramados, ou cerca de 0,1% do seu número real. Between 1976 and 1991, more than 2 million barrels of oil polluted Ogoniland in nearly 3,000 separate oil spills. E com o dinheiro crescente e energia que a Shell estava colhendo da Nigéria, negar qualquer irregularidade não iria por último. Shell precisava agir como todas as boas ditaduras, usando todo o seu poder para esmagar qualquer descendência com propaganda, usando o dinheiro que extraía da Nigéria. Eles usariam isso para esmagar a população. Agora, a Shell tem uma longa história de tentar influenciar a opinião pública a seu favor, mas isso não tem sido feito estritamente pelos meios tradicionais. Nos anos 60, a Shell financiaria secretamente uma série de artigos que alimentariam as chamas de guerras civis na Nigéria. A empresa jogaria os dois lados um contra o outro, prometendo ao povo nigeriano recursos quando a guerra terminar. No entanto, isso era tudo fumaça e espelhos. O acordo ainda dava a Shell o controle total do petróleo da Nigéria, mas hoje a empresa apresenta métodos de propaganda mais exclusivos. Os documentos internos da Liga mostram a estratégia real da Shell de reorientar a narrativa e tentar apontar a progressão ambiental que estão fazendo. In the UK, 1.4 million households use 100% renewable electricity from Shell. O primeiro alvo da empresa foram instituições de caridade e organizações não governamentais. A Shell separaria os grupos entre os que nunca os apoiariam e os que os poderiam. A Shell então tentaria influenciar as organizações não governamentais intermediárias, atacando os aspectos que criticam a Shell. O que basicamente significa que, se qualquer organização sinalizar os delitos da Shell, a empresa simplesmente responderá que
está fazendo mudanças ambientais e ecológicas. Além de subordinar as instituições de caridade e organizações não governamentais para fechar os olhos, a Shell também se concentraria em influenciar as organizações de notícias internacionais para o seu lado. Para fazer isso, eles usariam as mesmas táticas que usaram com as organizações não governamentais, mas desta vez eles também exagerariam o significado de criminosos temerosos e oleodutos e os derramamentos. Eles fariam essas falsas alegações de que 98% de todos os derramamentos foram causados por sabotagem nigeriana, culpando os radicais e criminosos nigerianos pelos danos que o projétil estava realmente causando. Essa estratégia de desvio de notícias então tira a culpa da casca e, em vez disso, concentra-a no povo nigeriano. E agora, essa propaganda ajudou internacionalmente, mas essa manobra pura não estava influenciando os civis nigerianos. Embora tenha sido eficaz em turvar publicamente as águas, ainda havia grande agitação civil na Nigéria. As pessoas estavam cansadas de ser exploradas todos os seus recursos, sua natureza, seus empregos, empobrecendo seu povo e causando câncer. O país estava se levantando e a Shell estava em apuros. O tempo para a Shell estava se esgotando. Eles precisavam fazer algo drástico. Como eles poderiam manter a população quieta? Como eles poderiam forçar a população a ser passiva e ao mesmo tempo beber água contaminada? Isso foi uma coisa difícil de fazer, pois o bombardeio estava destruindo abertamente o país. Dezenas de milhões de pessoas dependiam da pesca para seu sustento, mas esses constantes derramamentos de óleo estavam envenenando a costa e devastando as operações da pesca da Nigéria. Todo esse suborno e propaganda não eram suficientes. Agora, o estágio final da tomada da Nigéria pela Shell era eliminar qualquer oposição pela força. Eles precisavam silenciar essas pessoas. Você vê que, a essa altura, os civis nigerianos estavam à beira da revolução. As pessoas estavam percebendo que haviam sido colonizadas por uma única empresa e, portanto, a população nigeriana começou a protestar e um desses manifestantes era um homem chamado Ken Saro-Wiwa, o presidente do movimento pela sobrevivência do povo Ogoni. From the very beginning, even though I was young, I could see that nothing was coming to the Ogoni people from the oil. Essa organização fez uma campanha não violenta contra a tirania da Shell na Nigéria. E claro, a Shell não gostava muito desses protestos ou de Saro-Wiwa. This sort of pollution, to live with it in an area where land is in very high demand, is completely destructive of the community. Na verdade, eles estavam ameaçando o controle total do país pela Shell e, portanto, a Shell supostamente incumbiu os militares nigerianos de fazer o seu trabalho sujo. Ao longo da vida de Ken Saro-Wiwa, houve cerca de 7.000 derramamentos de óleo que contaminaram a natureza do país. This is just one of the places where decades of devastating environmental damage and pollution has been caused by the oil company Shell. The UN report released last week says it will cost $1 billion and 30 years to clean up the mess. Saro-Wiwa acabou se cansando. Ele estava cansado da população nigeriana empobrecer, doente, envenenada e a natureza ao seu redor entrar em colapso. Então, ele organizaria vários protestos não violentos contra a exploração da terra nigeriana, além da falta de benefícios financeiros civis. Isso estava fazendo com que a Shell parasse de arrancar os cabelos. Eles nunca cederiam à maioria de suas demandas e, no entanto, envolver-se diretamente no esmagamento desses protestos seria ruim para a ótica. Instituições de caridade e organizações não governamentais não poderiam mais apoiar a Shell se começassem a esmagar a descida. A comunidade internacional evitaria a Shell para sempre. A Shell poderia até obter uma pontuação ESG ruim. Então, a Shell teve que fazer com que o intermediário fizesse o trabalho sujo. E, felizmente para a Shell, os militares nigerianos não tinham nenhum problema em sujar as suas mãos, desde que recebessem aqueles suculentos subornos. Firm's executives encouraged a brutal crackdown to silence protesters in the Nigerian region of Ogoniland. Então, depois de cerca de 5 anos de protestos, a Shell finalmente se virou. Eles finalmente se cansaram e ordenaram a prisão de Saro-Wiwa e outros 8 líderes tribais. Apesar dos protestos serem pacíficos, os homens foram acusados de assassinato e posteriormente executados pelo governo. I said yesterday that I thought this was a fraudulent trial, a bad verdict,
an unjust sentence, and it has now been followed by judicial murder. Todos sabiam que a Shell era responsável por isso e, portanto, a empresa concordou em desembolsar uns escassos 9,3 milhões de dólares em um acordo extrajudicial. Depois de cortar a cabeça desses protestos, a vida dos civis nigerianos normais não melhorou. Na verdade, isso apenas cimentou ainda mais o controle da Shell sobre todo o país. E é por isso que os dissidentes radicais começaram a resolver o problema por conta própria. Grupos em torno da Nigéria começaram a sabotar oleodutos na Nigéria, levando a ainda mais derramamentos em todo o país. E isso está inadvertidamente dando à Shell mais uma desculpa para controlar os protestos. Além disso, vários funcionários da empresa de petróleo foram sequestrados e mantidos como resgate por uma nova milícia chamada Movimento pela Emancipação do Delta do Níger. Embora um cessar-fogo tenha sido convocado em 2009, isso também não ajudou, pois o governo nigeriano iria anunciar uma guerra total de petróleo no país. Como a Shell é quase uma monarquia na Nigéria, será necessária uma revolução inteira para tirá-los do país. E para isso, quase certamente exigirá a intervenção de terceiros, já que o governo e os militares estão inteiramente no bolso da Shell. E não há sinal de que o projeto desacelere tão cedo, já que o conflito militar em relação às operações de petróleo no delta do Níger só está piorando. A violência é comum na área, seja pirataria, sequestros, atentados ou outras campanhas de insurgência, enquanto os recursos da Nigéria estão sendo envenenados a cada dia, com a população se tornando cada vez mais empobrecida. Enquanto a mídia ocidental elogia a Shell por seu progressivismo, ajudando o meio ambiental, ajudando a deter mudanças climáticas, quero dizer, a Shell literalmente assumiu o controle total da Nigéria e ainda não há reação real do Ocidente. Histórias como essas estão sempre enterradas atrás da superfície, porque empresas como a Shell investem e estabelecem veículos de notícia da grande mídia, pressionando-os a encobrir esses tópicos importantes, enquanto, por outro lado, as pessoas sofrem e se reclamam, são executadas. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos importantes.